Tem que mandar um chat aqui. Boa noite, Andréia. Lembrando para as pessoas deixarem também podem interromper, podem fazer pergunta, mas tenta deixar sempre desligado e só abrir na hora que for falar alguma coisinha. Outros recados, acho que é isso. Sara, Isabel, vocês querem... Isabel. Querem falar alguma coisa, se apresentar? Boa noite, gente, para mais uma edição de Petra às Quintas. Bem-vindos, obrigada pela presença e bora. Eu também. Feliz de estar aqui com vocês e com esse estudo. E estamos aí, animados. Vamos lá, Lê. Bom, eu sou a Alessandra, sou psicanalista e facilitadora aqui do Patrick. E esse tema eu vou tentar focar bem mais na visão do Patrick, não da psicanálise da vida, né? Para isso, acho que precisa ficar bem claro, porque para que às vezes vem umas perguntas, não é bem assim, ou X, porque eu vou me basear na palestra mesmo. Claro que se tiver alguma coisa ou outra eu vou tentar trazer, mas a base é a palestra 106. Aliás, a gente estava falando antes, né, quando estava começando, que eu acabei fazendo muito rigorosinha com ela, sabe? Acho que era tanta medo de não sair do Patrick que eu fiquei bem rigorosa nas falas. Muito do que vai estar aqui é o que está na palestra, literalmente. Então, espero que vocês gostem. E, de novo, né, se tiver alguma pergunta, alguma coisa que queira ir trazendo, podem ir trazendo. Próximo. Eu quis deixar essa pergunta porque eu achei que já dá o tom da palestra em si, né? Porque o guia começa na primeira página, acho que no segundo parágrafo, por ali, ele traz essa frase, que muitas vezes a gente se pergunta, né? O que adianta esse caminho, todo esse processo, se eu tô tão infeliz e confusa agora quanto antes? Não sei se vocês já se perceberam assim, mas quem faz processo de autoconhecimento, quem faz terapia, é muito comum que a pessoa fale assim, eu fiquei pior. O que está adiantando eu fazer isso aqui, né? É importante a gente lembrar que esse ficar pior faz parte do processo do caminho, que a gente precisa continuar. É igual quando a gente estava, né, na palestra da ordem, quando você tira todas as coisas do guarda-roupa e você está vendo toda a sujeira que você não via antes, parece que você fica pior. Mas você, na realidade, não está pior. Isso é, na realidade, um estágio do processo. Então, precisa continuar para perceber a mudança real. E se a gente tá, tipo, mexi com um monte de coisa e parei, né, me sinto como se eu não estivesse andando, não tá mais, né, como se eu tivesse, né, derrapando ali no lugar, é porque na realidade eu não tô querendo ver algo. Eu tô fugindo, eu tô correndo atrás do meu próprio rabo, né, ao invés de realmente encarar e ver qual tá sendo o problema. Então, se eu tô com essa sensação mesmo de não sair do lugar, para, respira, tem algo aí. Tem algo que precisa ser visto que eu não estou querendo ver. Então, dando esse recado, vamos para o ponto principal, para o começo da palestra em si, que é diferenciar o que é tristeza e o que é depressão, de novo, pela visão do Patrick. Tristeza, vou já trazer logo de cara, ela é um sentimento saudável, ela é humano, e que se a gente sente, ela vai trazer, a gente vai entender e vai passar. Não vai ter uma questão ali de verdade, né? Com as palavras do guia, quando a tristeza vocês aceitam sem autopiedade, da vida está fora do seu poder mudar, né? Por exemplo, perdi o emprego, fiquei triste, minha mãe morreu, vou ficar muito triste, né? Mas eu vivo essa tristeza sem me como é que eu vou dizer, me derramar nela, me esquecer nela, né? Ela dói e ao mesmo tempo eu aceito e isso
passa e me libera alguma coisa muito boa depois. A gente sente a dor exatamente como ela é. E essa dor, quando ela é bem sentida, ela, por incrível que pareça, também traz um certo alívio. Porque é um sentimento genuíno. E quando a gente sente aquilo que precisa ser sentido, que está ali de verdade, não é aquela coisa que parece que vai quebrar a gente no meio, né? Mas a gente resiste, e essa resistência é o que dá o problema dentro da gente, ou nas nossas emoções, né, no nosso corpo. Então, sentimos a dor como algo crescente e saudável, sabendo que vai passar. Não entramos na desesperança, no desespero, no desânimo, e por aí vai. A gente tem bastante clareza que tem uma circunstância externa clara. O problema, né, que é a questão do que é depressão e o que é tristeza, é que muitas vezes a tristeza faz parte do processo depressivo, ela está lá junto. E muitas vezes também porque tem uma coisa que aconteceu que nos torna triste, a gente também fica depressivo, mas a depressão vai ter outros motivos. Né? Quem já passou por qualquer processo depressivo mais clássico, mais claro, sabe que a depressão no fundo é uma coisa que a gente não sabe nem de onde vem, o que foi, como que cheguei aqui. É muito comum que a pessoa nem saiba o que ela está sentindo direito. Isso não está exatamente aqui na palestra, mas eu lembro que uma das formas que eu defini para mim, né, que depressão é uma não vida. Você está naquela zona morta. Não tem cor, não tem movimento. Tudo exige muito esforço. E o guia coloca aqui que a depressão acontece quando as circunstâncias externas podem ser as mesmas que a tristeza, mas boa parte dos sentimentos de dor se devem a razões que vão além disso. Então, quer dizer, aconteceu alguma coisa, mas a minha dor extrapola aquilo que o fato em si, né, me levaria a sentir a dor. A gente não pode mudar as situações externas, tanto quanto na tristeza, mas no caso da depressão, a gente pode mudar como as causas que estão internas e que nos levam a ficar naquele estado. Só que para isso, a gente precisa querer enxergar o que está de verdade nos levando ao sofrimento. E não querer enxergar, resistir, ficar fugindo dessa questão é o que leva a gente para um processo de estagnação, no fundo. De novo, né? Vocês não têm força para mudar os sentimentos. Não sei quanto a gente já falou sobre isso, mas é uma coisa muito importante. A gente precisa lembrar que a gente não muda sentimento na marra, né? Eu não vou falar que a partir de hoje eu vou sentir só alegria e eu vou sentir só alegria, né? Não é assim que funciona com emoção, né? Os sentimentos, eles se movimentam um pouco mais devagar, né? Faz muito parte do nosso trabalho aprender a relaxar e aceitar que aquele sentimento está ali, que ele existe. Então, a gente não tem força para mudar os sentimentos em si, por exemplo, a tristeza, porém, isso só acontece de verdade enquanto a gente não entende completamente o que se passa ali no nosso íntimo. A partir do momento que a gente passa, que a gente entende, que a gente aceita, que aquilo faz sentido, né? Ele começa a movimentar em outra direção. É como se daí eu solte e o que ele veio mostrar para a gente, como se ele fosse um sintoma, já não precisa mais existir e dar espaço para uma outra coisa. Como que ele colocou aqui, a pessoa não se sente impotente em relação a um fato exterior que não pode mudar na depressão, né? Ela fica deprimida apenas quando é incapaz de mudar uma situação imediatamente. É por isso que não consegue aceitar o fato de a tristeza, porque nesse caso a circunstância exterior não é a razão real ou total por trás da dor. Se vocês já lidaram com pessoas que têm mais depressão, pode observar no geral, tipo, ela reclama de algumas coisas com relação à vida, família, trabalho, não sei o que lá. Se vocês tentam solucionar, ou se a gente tenta solucionar, ela vai arranjar uma outra coisa.
né? Tanto que às vezes, eu falo assim, às vezes porque tem que ver caso a caso mesmo, né? Mas você, às vezes, vai ajudar a pessoa com depressão, mas quando você simplesmente fica ali do lado e não fica tentando solucionar tudo para ela, né? Porque não é solucionando que vai resolver no fundo. A pessoa precisa encontrar a força de mudar dentro dela. E se a gente fica fazendo, às vezes, o tempo todo por ela, a gente muitas vezes aumenta ou confirma para ela que está tudo bem ela ficar naquele lugar. Porque vai ter mais para frente alguns slides aqui, um dos desejos muito fortes de quando a gente está na depressão é de que o mundo mude. Então, que as coisas na minha externa façam tudo por mim. E eu vou continuar aqui, no meu lugarzinho, sem olhar para minhas questões e por aí vai. Então, não é fácil, né, quando é o outro, mas a gente pode muito fazer pela gente. Quando eu estou num estado depressivo, quando eu estou num momento em que eu falo assim, nossa, aqui eu estou numa depressão. Eu preciso lembrar que eu preciso ver qual é a real razão do que está acontecendo. Mesmo que pareça que eu não sei, mesmo que pareça que não tenha, que está confuso na minha cabeça, tem. Se eu olhar com carinho, se eu fizer com bastante cuidado, sem pressa, sem uma meta para chegar, né, do tipo, eu tenho que descobrir isso até amanhã, por exemplo, eu descubro, né? Trabalho interior, ele não é no mesmo caminho, né, na mesma rota lógica, mas ele existe um movimento que leva a gente para lá. Se a gente não impor força. Pode falar, Sara. É uma pergunta, na verdade, é uma questão. A depressão, ela tem a ver com o fato de eu não acessar os meus sentimentos reais, inclusive a tristeza, de eu segurar, né? É um pouco esse bloqueio, né? Eu não quero sentir, eu não quero entrar na tristeza, eu não quero ou tristeza ou sentimentos reais que sejam, né? Então eu bloqueio e esse bloqueio causa a não vida e a depressão e isso que você está dizendo. Então tudo ao meu redor tem que mudar porque eu não estou me mexendo, que eu estou aqui completamente imóvel sem querer sentir, né? Tem um pouco essa dinâmica, né? Eu diria que ela é um grande não quero interno. Isso. Né? Porque tudo que você quer é não querer. Né? Não quer nada. E não Só quer que sentir, né? Não quero sentir, não quero, né? É um amortecimento meio generalizado, né? E isso que é a não vida, não flui mais nada, né? Eu tô bloqueada, né? Um pouco, né? exato. Tanto que logo no comecinho da palestra ele traz essa questão da estagnação, né? Sim. Que é o estado mais estagnado que você fica. Isso. É, como ele colocou aqui, asfixiante. É o congelamento, uma anestesia bem profunda. Você se sente sem poder, sem possibilidade. Mas no fundo é isso, você está criando essa não possibilidade porque você não quer. Tanto que, como eu disse, quem já lidou com pessoas depressivas próximas, você oferece, você dá caminho, e a pessoa não pega. Ou até pega para te deixar um pouquinho feliz, só para você continuar, pelo menos tentando mais um pouco, né? Mas não faz. É fácil de ver, né, que não tem esse desejo. Você quer falar? Eu queria falar uma coisa do slide anterior, se você puder voltar um pouquinho, que eu acho que tem uma chave aí que é bem importante, que é isso, a pessoa fica deprimida quando é incapaz de mudar a situação imediatamente, né? Então, é como se, já que eu não posso mudar imediatamente a situação, então é como se não tivesse solução, né? Então, ela vai se afundando na não ação porque ela não pode mudar e ela não faz o que ela poderia fazer, que seria um passo muito pequeno, que seria, enfim, alguma coisa, né? Esse imediatamente é quase uma espada, né? Assim, de bloqueio. Eu sinto que essa palavra é muito importante nesse quadro, assim, ela traz uma chave, assim, nesse querer, né? Para favorecer esse querer, né? Imediatamente não vai ser, imediatamente não tem solução, mas tudo tem uma saída, porque é a impermanência da vida, enfim, né? A situação vai mudar.
Pode ser que não mude agora, literalmente, ou uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente, pode ser que não mude da forma que eu quero, na direção que eu quero, no tempo que eu quero, mas tá mudando. Vai mudar, não tem que você fazer, muda. Exatamente. E aí, se a gente sai dessa obstinação, que tem que ser dessa forma, nesse momento, a coisa fica leve. Você vai daí vivendo, né? De acordo também com o que a vida vai aparecendo, né? Vai te entregando. A Raquel colocou aqui que ela, no chat, que ela passou por um estado depressivo e que saiu quando ela percebeu a tristeza. É importante a gente... Eu quis falar aqui, né? Porque eu não sei se todo mundo viu o chat, porque é importante quando a gente percebe que quando eu senti, quando eu descobri a causa, a coisa abriu. Porque é mais ou menos isso mesmo. Eu falo mais ou menos porque também não é simples assim, uma fórmula mágica, né? De sentir, meus problemas acabaram, oba, a vida, né? Mas é esse o caminho, né? E tudo depende também de tudo que tá lá, porque se você criou um super campo de força, de estagnação, sair da inércia vai exigir também bastante força de movimento e bastante investimento. Então, vai um tempo até você abrir esse campo de novo. Mas ele abre. Pode falar, Raquel. Eu quis dizer, justamente porque você estava diferenciando tristeza de depressão, e eu senti que no meu caso foi assim, coisa de 5 anos depois. Eu acho que eu precisei de um tempo de não encarar aquilo, que foi um evento de tristeza, eu precisava desse tempo, só que esse tempo durou muito. Então, como eu não encarei por muito tempo, aquilo se agravou. Então, aquela coisa de balancear entre uma pequena pausa, que você não está podendo encarar aquilo naquele momento, mas essa pausa não pode ser eterna, porque senão vai piorando e você não consegue resolver, né? Exatamente. E quanto mais a gente resiste a encarar o sentimento, lidar com a situação, mais a gente vai criando essa estagnação e mais vai afundando num estado depressivo. E saber diferenciar essa coisa é um desafio para a gente, né, enquanto humano, enquanto pessoa. Porque é verdade que muitas vezes eu vou precisar dessa pausa. Tristeza pede pausa, vida pede pausa. Pausa é um dos movimentos saudáveis, né? O guia fala da expansão, da contração e da pausa. Ele usa um outro termo, mas é a pausa. Faz parte de viver, né? Só que se a gente fica demais ali, a gente fica naquela água que morta, né? Ela deixa de ter vida porque ficou paradinha. Então, perceber a hora que ficou demais é onde a gente precisa ficar atento, porque também tem horas que não vai dar mesmo, né? Tipo, aconteceu uma coisa muito séria, não dou conta de lidar, não vou mexer nesse angu agora. Mas eu preciso estar atento e falar assim, não, agora chega, a gente precisa voltar. Né? A vida tá ali, as coisas continuam. O que é que eu senti aqui de verdade? Mas a gente sentiu raiva, sentiu revolta. Não é nem a tristeza ficou por cima, a gente até sentiu no momento. Que é o que ele traz aqui, acho que até nesse slide. Que as emoções são ambíguas, são confusas, né? Tem muita coisa misturada ali quando você está depressivo. A gente não tem clareza onde começa um, onde termina o outro, que é realmente a causa do negócio. E ser humano é complexo, então às vezes tem bastante coisa ali. Eu trouxe a questão da raiva porque eu já percebi em mim que muitas vezes quando eu entro num estado como esse é porque eu não quero sentir a raiva, ou a revolta, ou coisa do gênero. Ali pega comigo. E aí eu me congelo, até sinto as outras coisas, mas para eu não lidar com isso, eu congelo tudo, né? Porque é um único canal. É uma única coisa. A gente desloca emoções e usa um fato real e válido para encobrir o que a gente não quer encarar e aceitar. Na gente, na vida, no outro, né? Porque pode ser que tem algo no outro que mora comigo que eu não gosto, que eu não quero, que eu não, né? Mas eu não quero mexer, lidar com o fato de que eu não gosto, por exemplo, e com isso eu vou me deprimindo. Às vezes é comigo mesmo, eu não gosto de uma atitude que eu faço, de um sentimento que eu tenho, de conclusões que eu tenho sobre a vida, ou porque eu não resolvo determinada coisa, que eu tô ali nessa, ou sei lá, porque eu não sou uma pessoa de sucesso, tantas coisas que a gente às vezes idealiza, né? E por eu não querer lidar com essa frustração, com esse sentimento, eu
fico no estado. Às vezes eu não quero lidar com o passado, meu pai, minha mãe, meu irmão, essas coisas todas, né? Do tipo, a vida que eu queria ter tido e não tive. Às vezes são umas questões bem doloridas, mas às vezes, vou trazer aqui um livro de psicanálise que eu gosto muito. Sempre quando fala de depressão, eu lembro muito dessa autora. Não é um livro de depressão especificamente, mas eu já vou deixar ele de coisa que chama O Drama da Criança Bem Dotada. Se eu lembro bem, é da Alice Miller. Ela traz nesse livro estudos de crianças que tiveram bons lares. Uma criança que era boa, era inteligente, sabe assim, aquela coisa de foi tudo bem, mas a criança é depressiva. Ela assim, não teve o olhar da mãe, basicamente, né? Não teve ali contato. Eram pais altamente funcionais, aquela classe média boa, mas não estava ali presente. E essa falta de presença, sentida pela criança, é a dor de um abandono, uma dor de rejeição, que depois, enquanto adulto, não quer sentir, até porque não tem um fato que diz para ela, foi isso que aconteceu, né? Ou se eu disser que isso aconteceu, eu vou ter que odiar meus pais que claramente fizeram tanto por mim. Como é que eu pude sentir isso? E a gente nega sentir, fica dando motivo para outras coisas e assim a gente vai criando uma depressão. Acho que com esse exemplo fica um pouco mais fácil também de ver, né, como que pode acontecer, porque não consegue ligar causa e consequência, digamos assim. Não tem sentido eu estar triste sendo que a minha vida é tão boa. Só que sua vida não foi tão boa assim, se você pensar bem. Emocionalmente não recebeu. Fica claro? Como é que tá até aí? Tudo bem, né? Aí, só para terminar esse slide aqui, a falta de consciência provoca depressão, e a depressão, ao contrário da tristeza, é asfixiante, frustrante e doentia. Ele usa a palavra doentia e eu fiz questão de deixar aqui, porque depressão é uma doença do limite. Como a Raquel trouxe, tipo assim, a tristeza vai até certo ponto. Depois daquilo é depressão. E precisa ser visto como algo que está me deixando doente. Não é uma coisa fútil, pequena, né? Preciso olhar com seriedade e realmente eu ver, ó, isso está acontecendo na minha vida. E lembrar que tem estágios, né? Você pode estar altamente funcional no mundo e ter um estado depressivo dentro de você, que se apresenta ali, né? Você fala, nossa, aqui eu tenho um não para a vida. Não quero. Ali vai estar o seu pontinho. Essa é uma outra chave da palestra, autopiedade. É um sentimento que a gente não gosta muito de ver, que fica lá com um gosto meio ruim. É tipo inveja, inveja ninguém tem, né? Todo mundo tem aquela inveja boa, mas ninguém tem inveja de verdade, né? A autopiedade está ali, na mesma categoria. Ela é um subproduto da depressão, né? A gente não quer enxergar a saída, a gente quer mudar o mundo, né? Como eu trouxe, é tudo culpa dos outros, do governo, do sol, do Mercúrio retrógrado, de sei lá o quê, mas não sou eu, entendeu? É o resto do mundo. Então, eles têm que mudar para que eu fique bem. Nesse lugar, a gente fica muito na vítima. Eu não tenho força para nada. Precisa reconhecer se eu tô nesse lugar, porque a responsabilidade é minha. Sempre a responsabilidade vai ser nossa. Mesmo que eu esteja em situações que é verdade, né? Por exemplo, um relacionamento abusivo. É verdade que o relacionamento é abusivo, mas é minha responsabilidade sair dali. É minha responsabilidade reconhecer que isso está acontecendo comigo. Eu não posso querer que o outro que está abusando de mim mude para que minha vida se resolva, vamos dizer assim. Mas é assim que a gente faz com a gente no geral, né? Espera que o outro deixe de fazer, que o outro deixe de me atacar, que o outro não sei o quê, para que eu pegue na minha mãozinha e falo, chega, a gente vai fazer alguma coisa sobre essa situação. E volta para aquilo, acho que foi o que a Bel trouxe. Sempre tem algo que a gente pode fazer. Pode não ser aquilo que eu gostaria que acontecesse, né? Por exemplo, eu quero que a minha situação se resolva desse jeito. Se eu sair desse lugar de que tem que ser assim, geralmente a coisa abre, né?
se a gente vai indo passinho por passinho, de acordo com o que a vida vai oferecendo pra gente, quando a gente vê, a gente saiu da situação e nem percebeu. Não sei se vocês já viveram coisa assim, mas eu já vivi em algumas outras em que eu tava passando por uns perrengues, cara, não tem saída, né? Mas se eu não fico lá com aquela visão pequena, olhando o problema e vou lidando com as coisas, porque o que não tem solução, solucionado está, não é verdade? É mais ou menos por aí. E o problema acabou. Eu fui lidando com o problema, senão também ele não teria, né? Mas também eu não fiquei com aquilo de eu tenho que resolver o problema, eu tenho que resolver o problema, eu tenho. Tem que ser dessa forma, dessa maneira. Não. De novo, né? Não quer dizer que vai ser uma fórmula mágica, você nunca mais vai ter problema na sua vida. Mas é aprender a entrar nesse lugar de que, ok, eu quero solucionar isso e vamos ver como essa solução se apresenta também, além das perspectivas que eu vejo. Então, assim, com bastante critério, com bastante coragem, fazer um exame interno e procurar onde eu estou na minha autopiedade. Né? Existe autopiedade aqui nas minhas reações emocionais, na minha vida? O guia propõe isso, aliás, ele propõe isso em várias palestras, né? Teste. Pega o que eu falo aqui, testa. Teste as suas emoções. O que eu estou sentindo agora é realmente uma tristeza? Tristeza dói, mas, de novo, ela passa. Ela traz junto com ela uma coisa que te amplia, porque é um sentimento que está livre. A depressão não vai estar livre, então ela é densa, né? Como é que é no seu corpo? Como é que você fica com isso que você está sentindo? Quais são as coisas que passam na sua cabeça? Tem mais o que ali misturado? Se tem desesperança, se está frustrada, a bendita autopiedade, fala assim, põe em xeque, aqui tem algo mais acontecendo. Ele também coloca que se você se sente seguro de que a vida não pode ser prejudicada, né? É essa certeza de que a vida vai fluir, né? Porque se a gente confia na vida, se eu quero viver, se eu estou disponível, eu sei que as situações vão mudar, que nada vai ser para sempre. E eu fico bem com isso. Agora, nesse estado depressivo, é como se eu tivesse com toda a minha vontade, que pode estar direcionada para viver, voltada para o não, né? Então, se eu não confio, eu não vou, eu não faço, eu não me entrego, eu não me relaciono, eu não faço nada, né? Fico ali, presinha. E, de novo, fazer esse trabalho de introspecção, de autoconhecimento para olhar esse lugar é essencial. Eu diria que, principalmente hoje em que os casos de depressão estão bem grandes, né, por aí, tudo bem, é maravilhoso que temos muito remédio. Eu acho lindo que a humanidade conseguiu chegar nisso, porque está possibilitando que a gente olhe para dores sem precisar de tanta, né, como antes tinha. As pessoas já conseguem estar na vida enquanto olha para as próprias questões. Mas precisa ter a clareza, tipo, não é porque, por exemplo, eu tomei um remédio, a dor diminuiu, que o problema acabou. Ele existe, olha o que eu ainda... Olha como eu reajo. Então, o que é que isso indica sobre mim? E como, então, eu posso sair dali ou diminuir, né, o meu apego nisso. Que é como se tivesse uma partezinha que fica lá agarradinha, como se esse problema é meu, essa questão é minha, eu não quero mexer nesse buraco, então ficamos aqui. Tem mais alguma coisa que alguém quer falar? Posso ir tocando? Sim, né? A dissolução da causa da depressão liberta dos sentimentos desagradáveis e abrirá para faculdades que funcionarão a seu favor. Aquilo que eu comentei antes, né? É uma cordinha só. Quando a gente libera uma coisa, a gente libera outra também. Não tem nenhum sentimento, principalmente um sentimento destrutivo, envolvido com uma parte nossa destrutiva, que não tenha
também em si uma parte que seja boa, né? A própria tristeza, ela faz a gente, ela expande a gente em muitos sentidos depois, quando a gente se permite sentir aquilo. A tristeza, eu não vou lembrar agora, eu li num livro faz bastante tempo, mas a tristeza, por exemplo, é um sentimento que conecta a gente com outras pessoas, assim como o amor, né? Quando a gente está triste, eu me permito receber um abraço, por exemplo, muitas vezes. Se eu tô triste, mas na minha tristeza de verdade, eu tô aberta para chorar, para receber um conforto. Permite que o outro me dê também um amor. Nesse lugar eu tô aberta. Isso permite tantas coisas na nossa vida, permite viver experiências que, se você tivesse fechado, você não viveria, né? E a partir daí você pode sentir amor, porque você, por exemplo, se abriu para sentir a tristeza. Pode receber além de sentir, né? Mas ela também abre para empatia, abre para segurança, abre para. Mas o que me vem mais é abre para o amor. Se você se permite sentir tristeza, você também ama. É só um exemplo, né? Sem essa, se a gente fecha para tudo, a gente não sente o resto do que pode vir no pacote. Então, vale lembrar que se eu tô com a depressão, eu tô fechada para sentir e para viver experiências, portanto, eu também não vou sentir alegria, não vou sentir prazer, não vou sentir amor, não vou sentir gratidão, não vou sentir raiva também, né? Mas é tudo o resto, né? Tudo que eu tô deixando de me permitir na minha vida. E também acaba fechando pra gente de qualidades e recursos que ficam inacessíveis. Porque você não vive, você não experimenta, você não conecta. Como a depressão é um efeito de uma causa, essa mesma causa impede que vocês de fato vivam, se realizem e se relacionem. E aqui a gente chega na segunda parte da palestra, que é aquilo que eu não entro, e eu resolvi entrar. Porque o guia traz essa palestra tristeza versus depressão e relacionamento, né? E por quê? Porque se a gente está depressivo, a gente não se relaciona, né? Você não quer... Quem já passou por qualquer depressão ou qualquer estado já viu, né, alguém mais nesse estado, é a pessoa ali, isolada. Né? Nessa pandemia, eu achei, inclusive enquanto eu estava preparando, eu pensei, a pandemia trouxe muito à tona quem tem um lado mais depressivo. Às vezes não viveu uma depressão, não está precisando de tratamento, nem de remédio, mas entrou nesse estado que esse isolamento leva pra gente, porque esse isolamento é bem sintomático de um estado depressivo, né? Tipo, eu não quero me envolver com ninguém. Eu quero ficar aqui, fechadinha, e ali parece bom, né? Eu posso falar por mim, gente. Eu fui do grupo que falava assim, ai, tá tão gostoso ficar aqui quietinha, né? Tá ali. Eu não quero ter que lidar com o resto. Tá certo que também tem a parte ruim, então eu percebia que tinha esse lado que, opa, não tá tão bom assim de verdade. Mas era gostoso. É uma parte minha que, nossa, isso aqui dá muito menos trabalho, não precisa de esforço, não precisa me preocupar com nada, só eu. Isso são coisas que vão te dando a dica do que está por trás da depressão também. Toda a aflição psíquica prejudica a nossa vida, pois ela nos impede de relacionar. E a gente somente pode existir e somente pode existir relacionamentos proveitosos na medida em que a alma é saudável e livre, né? Por exemplo, às vezes a gente reclama que, não tenho boas relações, o relacionamento não é para mim, ou não sei o quê, mas em que medida eu estou me permitindo estar lá, né, vivendo? Em que medida eu estou livre? E aqui eu quero trazer também que o que é relacionamento, no sentido assim, de que não é só relacionamento amoroso, romântico, que o guia coloca aqui. A gente pode se relacionar consigo mesmo, né, com todas as minhas partes, com todas as minhas questões, né, eu comigo mesma. Eu posso me relacionar com a minha família, com os meus amigos, com o meu trabalho, não necessariamente com os colegas de trabalho, com o meu trabalho em si. Eu posso me relacionar com objetos,
com minerais, com vegetais, com animais, né? A gente tem inúmeros tipos e formas de relação, né? Quais são, quanto que você se abre para se relacionar, para se envolver com as coisas. E como você reage com cada tipo de envolvimento. Se permite essa entrega, né? Essa disponibilidade, essa abertura, ou se tem um não. E como esse não se apresenta também, são coisas que a gente precisa desenvolver e aprender a observar no dia a dia, né? Como é? Pode? Não pode? Né? É perigoso? Quais são as falas internas diante disso? Tem um não quero? Vale a pergunta. Aliás, pergunte, né? A pergunta em si traz um espaço de abertura, né? Amplia. Você já sai da rigidez do conceito, da crença, da imagem. Quando a gente pergunta, você já permite que algo novo comece a germinar ali. Vida é relacionamento, né? Relacionamento é vida. Se a gente não se relaciona, a gente não vive. Aqui eu deixei essa frase, apesar dela ser polêmica, porque eu queria trazer. Mesmo relacionamentos destrutivos são melhores do que nenhum. Palavras do guia. Por quê? Porque quem está num relacionamento destrutivo está tentando, está arriscando, está se permitindo ver a destrutividade, está permitindo ver onde é que a crise se instala, está deixando que isso venha à tona. Enquanto muitas vezes a gente tem relacionamentos família doriana, que na realidade é um contrato implícito, né, lá subjetivo, que diz assim, eu não mexo nas suas questões, eu não mexo na minha, a gente fica tudo muito bem, e a gente às vezes passa a vida inteira sem olhar para o que estava realmente acontecendo dentro. E aí tá com uma depressão, apesar de parecer que não tem, né, porque não tá sentindo nada ali, no fundo. Tem um acordo de vamos fingir que tá tudo bem e que a gente tá tudo ok. Claro que não é todo mundo assim, não é o tempo todo, mas tem muitas vezes que a gente está em relação em que ela é super superficial e são acordos inconscientes que a gente faz com o outro de eu não toco na sua dor, você não toca na minha e ficamos aqui. Precisamos ver se tem dentro da gente esse tipo de padrão, porque ali também tem estagnação, ali também tem um não, apesar de parecer que eu estou na vida. Né? Então é nesse sentido que o guia traz que relacionamentos destrutivos podem muitas vezes ser bem melhores do que não ter nenhum. Quando não tem nenhum, mesmo explicitamente, a gente pelo menos está claramente dizendo assim, eu não quero, né? Pelo menos está menos escondidinho. O caso mais difícil mesmo é quando a gente finge que está querendo e não está se entregando, não está abrindo, não está triste ali no meio. Ali é o caso que eu diria que a gente vai precisar de um pouco mais de trabalho para ver. Mas de qualquer forma, se a gente se permite a relação, mesmo que ela esteja ruim, já é um sinal de que eu estou tentando, eu estou vivendo, eu estou arriscando, eu estou, né, vendo o que vai dar daqui. Inclusive, eu estou me permitindo ter defeito. Quis é só para fechar, porque no momento em que a gente se relaciona, a gente vive, e é bom que existem inúmeras formas de se relacionar, né, que é o que eu trouxe antes. Então, olha para sua vida agora, de você se relaciona bem. Como? Em que área você se permite se abrir, né? Por exemplo, às vezes eu não me permito agora um relacionamento romântico, mas eu tenho um bom relacionamento com amigos, eu criei um círculo de amizade que é muito profundo, muito gostoso, eu tenho um bom relacionamento com o pet, eu converso com as plantas pra cacete, sabe? Assim, é muito bom ali, tem uma interação, sinto elas, como é que é, né? Ou não, eu tô num estado que eu não cuido de planta, não cuido de bicho, odeio bicho, me deixa quieta, minha família é uma droga, assim, como é que é? Como é que tá? Né? Eu me amo, inclusive, né? Em que grau? Eu converso comigo mesma, eu sei quais são os movimentos da minha alma, meu movimento interno, percebo, ou eu sou completamente obtusa,
cega e surda com relação às coisas que eu quero, que eu preciso, né, as minhas demandas. Porque se relacionar com você também é perceber o que você precisa, o que você não precisa, se você está sendo negligente ou não com você, é se dar o limite, assim como se dá o carinho. Então, como é que é o relacionamento também com você? Faz esse mapeamento, porque quem está aqui, né, quem busca, impossível que todas as áreas da vida não se relacionem, ou não tem relacionamento bom nenhum. Mas a gente não tem algum e aí parece que está tudo horrível. Não, olha com cuidado, onde é que já vai? E onde está enroscado? Onde está enroscado, depois você vai ver como é que eu posso começar a abrir aqui? Né? Já dá? Como é que é esse movimento? Eu acho lindo isso aqui. Que a forma mais elevada de se relacionar é essa. Uma hora a gente chega lá, né? É a humana, então possível, galera. Uma hora a gente consegue. Quando a gente se envolve profundamente com as pessoas, com os outros, com as coisas que seja, sem medo de amar, sem defesa contra a experiência e os sentimentos. E aqui é importante, experiência pode ser ruim, sentimento pode ser um de tristeza, pode ser a raiva. Né? Se eu estou ali vivendo, né? Eu estou me relacionando de uma forma bem elevada. Se eu me permito amar, é aquela história do... Como é que é? Eu posso ficar com raiva de você e continuar te amando, né? Eu posso ficar triste e continuar amando. Como é que é estar nesse lugar? Como é que é sustentar isso? Essa parte aqui também, se fizesse aqui, se for o caso de dar um print, assim, eu daria, gente, porque para mim aqui é um mapa de onde eu quero chegar. Ama de forma pessoal e concreta, né? Na realidade, é assim, com esses defeitos, com essas características, com essas coisas tudo aqui. E vai, né? Tem risco, porque não é perfeito, porque pode rejeitar, porque pode abandonar, porque pode mudar de ideia, né? Porque pode morrer, mas vai, se permite, né? Vai ter decepção, vai ter problema, mas é isso que vai permitir que seja significativo. Porque enquanto eu fico esperando que seja perfeito, ou que não tenha questão nenhuma e por aí vai, eu não me permito viver, eu não me envolvo, e aí fica superficial, fica sem sentido, fica insatisfeito, fica aquele nó que às vezes a gente não sabe nem o que é, e faz com que eu entre num estado depressivo, por exemplo. Né? E, de novo, essa não relação pode se dar de várias formas. Eu posso ter uma ótima relação conjugal, romântica, e ter esse buraco, não me entregar, não me envolver com meus filhos, com os meus pais, né, com colegas de trabalho. Olha onde tem essa parede, né? Onde existe uma parede entre você e o outro. Ali tem uma questão que precisa ser vista. Né? E dependendo do tamanho da parede, coisa, a gente precisa ir com calma, sem pressa, mas ir. Né? Eu vou pegar na minha mãozinha e ir devagar. Não vou pegar uma picareta e derrubar o muro, né? Com toda a minha revolta, a minha obstinação. Não, eu vou olhando, eu vou com o amor, né? Tirando a parede, vou abrindo um buraquinho, dou uma olhada, o que dá para ver do lado de lá, como é que é ter essa visão, né? Volto, me dou um tempo, deixo eu respirar, me acostumar com o que eu vi, vou lá e tiro um outro buraquinho, vou testando. Mas vou. Isso está na realidade também. Isso está no concreto também. Que é o que o guia coloca com o meu eu real, né? Eu vou, inclusive, com os meus defeitos. Os meus defeitos, às vezes, é uma limitação. Ninguém pode se sentir solitário, insatisfeito e infeliz se seus relacionamentos são significativos. Né? Volta para aquela história do livro que eu comentei. Ah, minha vida é maravilhosa, não tenho do que reclamar, mas eu estou triste. Se você está triste, sua relação não é tão saudável assim. As coisas não foram tão felizes assim, né? Tão boas assim. Tem algo ali. O seu eu verdadeiro jamais é revelado
Quer dizer, se o verdadeiro eu jamais é revelado, a pessoa fica insatisfeita. E ao fazer isso, a gente também impede que o outro acesse e encontre o que verdadeiramente está buscando. Então, quando eu fico na máscara, na defesa, por exemplo, eu não dou de mim e não permito que o outro me veja verdadeiramente como eu sou, que muitas vezes é o que ele precisa. Né? Então, assim, eu não troco. Essa trava se deve tanto ao medo inconsciente de se expor, quanto a outras questões internas que a gente tem por aí, e são várias. Enquanto vocês não estiverem dispostos a resolver, a gente não vai poder ter relacionamentos significativos, profundos. Então, assim, na mesma medida em que eu tenho a coragem de me encarar, de olhar para mim e de me mostrar para o outro, inclusive com os meus defeitos maravilhosos, é que daí eu vou produzir bons relacionamentos. Até agora tudo bem? Tudo, né? As tendências destrutivas somente podem ser eliminadas se encaradas e entendidas. E aqui é uma coisa que traz alívio para a gente. Nesse caso, elas não prejudicarão os relacionamentos. Se eu estou me responsabilizando e encarando as minhas tendências destrutivas, eu não vou jogar no outro. E o que prejudica as nossas relações, nos prejudica de verdade, é quando eu solto, né? Tipo, isso não é meu, é seu. Como é que é aquela frase do Homer Simpson? A culpa é minha e eu boto em quem eu quiser? Não, tá? A questão é sua, a destrutividade é sua, o relacionamento vai permitir que ela venha à tona, né? Vai estar ali, mas a sua parte você se responsabiliza, beleza? Aí não prejudica. Isso está na maturidade dentro da gente. E o que é um relacionamento profundo? Ali é critério. O único critério é o grau de autenticidade das pessoas, a ausência de disfarces e defesas, a disposição em sentir, e se envolver e se expor. Né? De novo, às vezes um relacionamento parece maravilhoso do lado de fora, mas se tem disfarce, tem defesa, se não tá de verdade ali, não é um bom relacionamento. Assim, qual é o critério? Eu sou autêntica aqui? Eu tô me permitindo ficar sem as minhas defesas aqui com você? Eu me exponho? Se isso está acontecendo, eu tenho um relacionamento profundo. Mas eu diria que se você está num relacionamento profundo, provavelmente você nem vai nem questionar, porque você vai estar tão bem ali, você vai sentir os frutos da coisa, você vai se sentir satisfeita. É satisfeita. Então, assim, vai por si só, tá claro o que existe. Quantas pessoas vocês conhecem com as quais podem manifestar seus sentimentos? Fica a pergunta para vocês. Sofrimentos, necessidades, desejo real. Se fogem de vocês mesmos, como poderão estar dispostos a expor a outros o que não se atrevem a reconhecer nem a si mesmos? E aqui, queridos, já fica a dica, é que a linda, maravilhosa experiência de poder fazer terapia e ter um grupo de Pedro, porque pelo menos você ali encontra pessoas com as quais você pode trazer seus sentimentos, suas necessidades. A gente não dá conta, né, de fazer fora, mas ali naquele espaço seguro eu consigo. E já é maravilhoso, porque eu me permito experimentar, e aos poucos eu vou expandindo daí para fora. Né? Mas né? Não importa se vai ser uma terapia com uma pessoa, mas se ali eu dou conta, nossa, eu já dei conta. Né? Se eu tiver com um grupo, eu dei um passo maior ainda. Se eu consigo com um amigo, com um irmão, também vale. O importante é eu ter pessoas com as quais eu me abro, eu sou. Né? Mesmo com defeito, mesmo com todos os meus problemas, aqui eu existo como eu realmente sou, né? Então, vale a pergunta, como são as relações, de novo, né, atualmente que vocês vivem? Eu me permito manifestar, trazer, expor, ficar vulnerável? E lembra, como tudo na vida, aqui também pode ter pegadinha, né? É comum a gente, às vezes, confundir. E eu já fiz muito isso aqui.
Até porque a gente estuda, sabe as teorias, blá, 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 e a gente sai achando aí que tá abafando. E, na realidade, a gente está na compulsão infantil de contar tudo para todo mundo, achando que desse jeito vai criar boas relações, né? Porque ó, já que é para eu ser vulnerável, né? Já que uma boa comunicação é contar para os outros o que está sentindo, vou contar, né? Mas daí o que a gente faz? A gente conta para quem não está aberto para ouvir. E isso acontece, porque não é todo mundo que vai estar com a maturidade ali de ouvir os seus defeitos e ficar numa boa, né? E te acolher, e te receber, ou simplesmente trazer algo que vai fazer você enxergar alguma parte sobre você, porque às vezes você merece um puxão de orelha, você merece uma chamada para ação, mas isso pode ser feito de forma amorosa. Tá certo que numa relação, como o Guia trouxe, ela pode ser destrutiva e tudo mais, mas isso também faz parte do meu processo de crescimento, de não deixar o outro fazer o que bem entende comigo. Né? Não é porque, pelo menos eu vou deixar qualquer coisa. Não, não é para tolerar o intolerável, não é para daí então tudo pode. Né? De novo, é comum confundir relacionamento e comunicação verdadeira com a compulsão de contar tudo para todo mundo. Então eu tenho que ser transparente nas minhas relações, então eu vou contar tudo. Pera. Né? Segredo faz mal, verdade. Mas eu também tenho direito à privacidade. Também tem coisa que eu vou contar por crueldade. Qual é o meu ponto aqui de verdade? Não é, Sara, eu tô vendo em você. Mas é, tipo assim, o que é que tá me motivando aqui de verdade? E sem contar que isso aqui eu falei, quando eu li, pegou muito, porque no meu relacionamento anterior eu tinha muito esse lado, principalmente depois que eu já era casada, quando eu virei psicanalista e fui pro Pétrico e coisa do gênero, e tentando lidar com o casamento para não separar, eu entrei, mas então vamos abrir, né? Vamos contar. E foi horrível. Foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque não tinha ali realmente, era o caso. Era eu tentando, da minha criança imatura, resolver. Né? Então, se é assim, então vai ser assim e vai estar tudo lindo e maravilhoso. Não. Inclusive, ali, né, do pontinho, assim, a gente cria a prova de que não vale a pena se envolver. Né? Ó, não funciona. Entendeu? Então, de que parte minha eu estou fazendo esse movimento? A gente precisa ter, de novo, a honestidade de admitir de que lado eu estou fazendo isso, com que intenção. Muitas vezes a gente disfarça a nossa retração, o nosso não, com uma ação como essa. Esse é um exemplo, né? Mas existem outras formas de a gente fazer a mesma coisa. Posso falar só uma coisinha? Tem essa compulsão infantil, eu também já me vi nisso. Tem um quê de não conseguir sustentar as tuas coisas para você mesmo. Então, meio que você vai, como se diz, você vai vomitando, é quase isso, né? Porque você não aguenta ficar com aquilo tudo. Seja lá o que for, uma reflexão, um sentimento, ruim ou bom, mas você não tem autossustentação, você não tem um espaço interno desenvolvido e estruturado para ficar com aquilo, escolher a melhor hora de falar ou não falar, ou, enfim, falar com quem, não necessariamente na relação, né? Falar, não, isso é meu, eu vou resolver, enfim, para fazer escolhas. Então, você vomita, né? Você, não sei, outra palavra não está me vindo, mas, enfim, é feia essa palavra, né? Mas você, porque não aguento, porque não sustenta, porque eu não sei o que fazer com aquilo, né? Que eu acabei descobrindo, que eu estou sentindo, enfim, eu não sei o que fazer com aquilo, então eu simplesmente jogo para o outro, né? Eu confesso, muitas vezes tem também um quê de confessionário, né? Eu não sei, é uma coisa bem complexa essa, de perceber por que a gente não consegue sustentar aquilo, ter uma cerca, né? Aqui é meu, né? Aqui, isso aqui é meu, e eu vou ver se eu falo com outro, como, quando, com que outro, né? Necessariamente. Mas tem muito disso também, né? Aqui ele fala bem nesse caminho de tem o quê. Mas isso que você trouxe também está junto ali, né? É uma outra forma da gente
eu não sustento. Eu quero resolver rápido também, às vezes. Já que isso vai resolver, então eu vou fazer logo. E por aí vai. Tá me incomodando. Aí eu tiro de mim e falo, simplesmente falo, né? Só pelo incômodo. A Flávia está com a mão, a Marcela também. Pedro primeiro. Pode falar, Pedro. Nossa, isso movimentou. Então, o que eu queria falar um pouco, pelo menos assim, que durante a sua fala, Lê, me resgatei alguns momentos de, eu não diria, não sei se caracteriza a depressão, mas um medo, sabe? Um medo de algumas situações que eu vivi, um medo daquele mesmo que dá frio na barriga. E lembrei nitidamente coisas assim de 40 anos atrás, você acredita? Então, acho que um campo está muito forte de a gente poder rever, olhar melhor para isso. E, claro, naquela ocasião eu não tinha conhecimento, né? E, então, o que eu fiz? Tudo que me remete a um medo parecido, eu não me lanço nele. Eu desvio e eu sou muito hábil nisso. Eu consigo, para não desandar relacionamento, para não desandar tudo que pode dar errado. E, então, assim, e teve um slide que fala do medo, né? Estava lá o medo de... E eu só acrescentaria, assim, também nas minhas experiências, o que funcionou também, apesar de eu me retrair muito, foi pedir ajuda, né? Rezar. Né? Era só isso. Não, isso que você trouxe do medo é um fio para seguir, sim. Continua indo por ele que você vai chegar em algum lugar. E isso que você falou de pedir ajuda vai ter num slide daqui para frente que o guia coloca nessa palestra. Que entrar nesse lugar de se possibilitar pedir ajuda, inclusive, e de receber ajuda é uma das coisas que a gente precisa desenvolver, inclusive. Foi legal que você já trouxe. Flávia. Oi, boa noite. Ale, eu queria sobre essa necessidade de nos revelar, né? Então, assim, o guia fala também que existe uma necessidade de nós, espíritos, nos revelarmos dentro do relacionamento. E até que ponto a gente sabe qual é o momento que a gente vai fazer isso espiritualmente, porque somos o universo dentro de nós mesmos, e vamos conhecer o outro através do universo dele lá. E essa relação seria uma relação saudável. Que momento que a gente, né, se revela espiritualmente, que momento o outro está disponível para se revelar, e a gente está ali também ansioso para conhecer aquela entidade. Queria saber, e em que momento que eu estou fazendo isso através de uma distorção, de uma vaidade da criança. Flávia, é muito tentativa e erro. Na palestra, que inclusive, no parágrafo que ele traz essa parte aqui, na seguinte, ele comenta, acho que eu não coloquei no slide isso especificamente, porque é uma coisa que eu ia acabar comentando e você já proporcionou de eu trazer, que é você com o processo de autoconhecimento e de busca, mesmo de introspecção e de... Quando você faz, por exemplo, a revisão diária, você olha o fato externo é um sintoma, né? Um norte que te dá do tipo, o que está acontecendo com você. Conforme você cria fora, tem a ver com o que você está passando por dentro. Então, por exemplo, se eu tive uma discussão com os meus familiares, significa que eu ainda tenho questões para resolver. Né? As questões são minhas. Eu ainda tenho questões, porque senão aquilo não teria me incomodado, não teria me afetado e por aí vai. Então, eu vou descobrindo com quem falar, como falar e etc e tal, conforme o meu processo de autoconhecimento vai se desenvolvendo. Por exemplo, que nem eu trouxe a questão de que com o meu antigo relacionamento, gente, tá coçando, eu dei demais, eu falei demais, eu não via que eu não tava falando, eu via que toda vez que eu tentava fazer uma comunicação, eu tava lá com a melhor das boas intenções, mas eu sempre levava porrada de retorno, né? Sempre vinha uma coisa que não era boa. Era 99% das vezes, na grande maioria das vezes, o que eu falava vinha contra mim. Ele pegava e usava
para manipulação depois, para vingança, para algumas outras coisas. Então, assim, nunca dava certo. Né? Nunca estou aqui exagerando, generalizando, mas assim, era muito frequente. E aí, eu precisei observar que no meu caso, aquela pessoa não era uma pessoa com a qual eu podia levar todas as questões, podia falar com tanta franqueza assim. E isso acontece, né? Não é todo mundo que está na maturidade, que está disposto a ouvir, que está ali querendo abraçar. E isso é proteger a gente também, né? Se eu estou no meu adulto saudável, eu não vou me colocar em situação onde eu não sou bem-vinda, onde é perigoso, né? Por exemplo, uma coisa que eu costumo falar muito, tipo assim, eu confio em Deus, nada me acontece e tudo mais, mas aí eu vou deliberadamente ir para o lugar que eu sei que está dando perigo, né? Por exemplo, uma rua, um beco super escuro, que tem altos índices de assalto, e eu sinto um calafrio na espinha antes de entrar lá, mas não, nada vai acontecer comigo porque eu sou protegida. A gente, nesses lugares, geralmente a gente está desafiando, a gente está num orgulho e nem percebe. Porque até se você já sentiu um calafrio, muitas vezes pode ser que já é a sua intuição dizendo, não, ali está perigoso, mude de rua, vá por outro caminho, né? É ir observando, conforme você vai aprendendo a se ver, você vai percebendo se o movimento da sua alma é um movimento de obstinação, por exemplo, pontudo, duro, rígido, ou se é uma coisa que está leve, está aberta, você vai aprendendo a diferenciar quais são as reações que você está tendo diante de cada situação. Respondi, Flávia? Eu acabei falando bastante, não sei se eu trouxe tudo. Porque não é um manualzinho, E né? se você puder falar um pouquinho mais da necessidade de nos revelar como espírito, e quanto mais a gente se conhece, mais a gente quer fazer essa troca com a outra pessoa, com outra entidade, e isso também é sobre se relacionar e sobre o amor, né? E fala mais um pouquinho para a gente conseguir esclarecer um pouco melhor, se você conseguir ou puder. Posso falar só um pouquinho? Pode. Eu acho, Flávia, que tem uma outra chave, isso que a Alessandra trouxe, só estou complementando um pouco. É você perceber a cada momento em que você se propõe a se revelar, ou a se contactar, ou a, ter, né, a se relacionar, qual é a sua motivação real. Né? Então, eu agora quero falar isso ou aquilo para essa pessoa, qual é a minha motivação? É realmente me relacionar, me revelar? Eu estou aqui provocando, eu estou aqui cobrando, eu estou aqui reclamando. Assim, qual é a motivação desse ato, né, dessa escolha? Eu acho que aqui a gente vai percebendo a motivação do meu eu real, né? Se ela tem o quanto de negativo, se ela é positiva, se ela tem corrente de força ou não, né? O que eu estou querendo aqui, né? Realmente. Então, verificar de que lugar que vai vir essa fala, de que lugar vai vir essa revelação, essa relação, né? Que eu estou colocando em movimento. Então, isso eu acho fundamental, assim, da gente ir percebendo, porque a gente vai refinando o que é nosso a cada momento numa relação, seja falar, seja mexer, tocar, seja lá o que for, é perceber o que motiva. Eu também queria complementar o que você está falando, assim, que também eu sinto que a revelação não significa em si falar, né? Significa querer conhecer o outro realmente, né? E às vezes conhecer, como você falou, essa outra entidade, né? É perceber, inclusive, as próprias travas, né? Então, e aprender a respeitar isso e ir se aprofundando aos poucos nesse conhecimento e se permitindo essa abertura, né? Então, quando você se permite a abertura, o outro acaba também sendo convidado a essa abertura, né? Mas isso não significa uma experiência própria, assim, em si falar, às vezes o silenciar proporciona uma revelação mais
profunda do que, às vezes, falar o que você está sentindo exatamente, né? Então, acho que vai em conta aquilo que, acho que foi a Sara que falou, que é sustentar o que você está sentindo, a sua verdade dentro de você, convida também o outro para que perceba o seu interior, né? E possa haver essa comunicação, mesmo que, às vezes, não dita, né, digamos assim, é uma arte mesmo, né? Eu sinto que essa questão da revelação é uma arte, né? Porque é muito fácil isso se tornar, que nem a Alessandra falou, quase uma exigência, né, de revelação, e cai no que a Sara falou da motivação disso, né? Então, às vezes, por exemplo, você quer contar tudo, por exemplo, para os seus pais, né? Por quê? Porque você quer que aceitem o que você sente, o que você acha, as suas posições, né? Então, vem com uma carga de exigência, por exemplo, né? Então, realmente essa questão da revelação, eu acho que é um estudo fino mesmo nas relações, sabe? Um estudo bem fino. E nessa finura, onde dá certo e não dá certo, que você vai conhecendo o outro também, né? Onde isso vai se revelando também, né? Então, por isso que relacionar-se é rico, né? Por causa exatamente dessas delicadezas aí, né? Eu sinto isso. Permite a gente errar, o outro errar, permite testar, né, Bel? Mais ou menos por aí. Se a gente não se relaciona, a gente não testa. Conhecer o outro estar sempre sabendo que você não conhece o outro, né? Isso já é um grande passo, né? Assim, porque as relações, elas se acomodam, né? Eu já sei como o outro é, isso que acho que é o principal antídoto, sempre estar disposto a não, eu não conheço o outro, né? Não conheço nem a mim mesmo, né? Então, estar sempre aberto para o que está ali para se revelar. Pode ser uma destrutividade, pode ser o que você quer que seja, né? Faz parte da revelação. E a questão vai sempre passar pelo nível de consciência, e essa consciência ela não é mental só, ela é emocional, ela é corporal, ela é espiritual. Então, quando a gente fala de motivação, é realmente perceber, mais do que o meu nível mental, qual é a minha motivação. Às vezes é muito fácil eu contar para mim que a minha motivação é essa. Por exemplo, eu estou querendo criar uma boa relação com você. Racionalmente, a minha motivação é essa. Mas dentro, eu quero te subjugar, eu quero te controlar, eu quero provar para você que eu sou melhor que você. No exemplo que eu trouxe, esses eram exemplos de motivações que estavam ali envolvidas. Aí o outro reage e a gente não sabe por quê? Não, teve uma parte minha ali que não estava tão alinhada assim. Né? Eu Então, assim, percebi que comigo, como você falou, a pessoa se fechava cada vez mais. Quanto mais eu me revelava, se fechava. Um relacionamento de 25 anos e eu falava, eu vou falar o que eu sou, eu vou falar o que eu estou de mim, sobre mim, o que eu estou aprendendo sobre mim mesma. Às vezes vai ser até melhor para ele se relacionar comigo, mais fácil de lidar. Ele se fechava cada vez mais. pois é. Então, assim, às vezes a pessoa não está preparada, porque quando você se revela, você está convidando o outro para se revelar também. E às vezes o outro não quer, né? É aquilo que eu falei do acordo, né? Eu não quero mexer nas minhas feridas, eu não quero mudar minha imagem sobre você, não quero, né? E aí cabe a você olhar para essa pessoa e aquilo que o guia fala de estar no pessoal e concreto, né? O concreto faz parte de olhar para ele e falar assim, é esse a pessoa que eu vivo, né? Aí ele dá conta até a página 1, não chega nem na página 2, em termos de revelação, mas em outras áreas, por exemplo, se você já está, por exemplo, como você trouxe há 25 anos, deve ter coisas maravilhosas com essa pessoa que compensa, em que de outras formas ele se revela, porque também acontece muito, isso que você falou me fez pensar, que a gente espera que seja assim, né? Mas é assado, né? A pessoa dá para a gente de outra forma, né? Se revela de outras formas. E
E se a gente quiser ver, a gente vê, né? Agora, cabe a você cuidar de até onde você pode se abrir e de cada forma, quanto que aquela pessoa está disponível para receber de você, porque isso é um dar, né? E a gente não pode obrigar o outro a receber o que a gente quer dar. Você quer falar alguma coisa, Sara? Que eu tô vendo você meio... Não, é porque isso mexe, né? É uma coisa que mexe. Eu estou aqui também me lembrando de coisas, de relações, enfim. Mas não, eu acho que eu já falei. É um pouco assim, me veio uma sensação de que assim, sim, quando você falou, né, de que aí o outro é um convite para se revelar e muitas vezes o que vai ser revelado aí requer uma escolha. Quero continuar? Isso é bom para mim, né? Então todas essas decisões que estão por trás, decisões e escolhas que estão por trás, que são resultados, efeitos da revelação, é que são um risco. Então, os riscos que a gente corre nas revelações e nas interações que se dão através das revelações é esse, quer dizer, ver até que ponto as escolhas estão em dia. Eu quero continuar aqui, tá bom para mim, né? Quer dizer, todas as descobertas que vão sendo feitas requer uma atualização, um reset, né, da relação, né? E isso é arriscado. Então, a gente às vezes quer ficar de onde a gente está, ou o outro, né, todos, para não correr esse risco de resetar, né, de rever escolhas, enfim. Mas era isso Exato. que me veio, eu fiquei pensando, foi nisso. E lembrar que o outro sempre vai ser um espelho, né? Então, o que é a parte minha, que às vezes ainda está inconsciente, às vezes está distorcida, se manifesta de uma outra forma, em outro lugar, mas eu devo ter aquilo, senão inconscientemente a gente não estava ali, né? Enganchado, envolvido, e por aí vai. Para ir fechando, que eu estou de olho aqui no horário, muitos diagnósticos levam em conta a capacidade de se relacionar para definir um transtorno ou um distúrbio, né? Então, assim, quanto que é a nossa capacidade de estar envolvido na vida, né? E é comum que pessoas com questões mais graves tenham mais facilidade de pedir e receber ajuda. Inclusive, tem uma palestra que o guia fala que muitas vezes uma doença é um sinal de saúde da alma, porque está indicando que está lidando com a questão, não está enganando, fingindo, né? Quer dizer, eu estou vivo aqui, essa questão existe e eu quero cuidar dela. Então, eu gostei de ver isso na época da palestra, né? E aqui ele traz de novo com outras palavras, porque para que a gente tenha esperança com as questões que a gente vive, né? Mesmo se eu estou num estado, sei lá, depressivo, qualquer outra coisa, se isso está acontecendo na minha vida, se eu estou vendo, é porque minha alma está mostrando para mim que, tipo, aqui tem algo que precisa ser cuidado. Porque às vezes eu podia estar, um termo que na época que eu estudei psicanálise, normose, né? Eu tô lá super adaptada a uma sociedade que não tá lá essas coisas, a uma rotina que não era para estar. Mas eu tô vivendo onde eu não questiono nada, onde nada acontece de crise, onde... Isso é vida, mesmo eu tô num estado, né, super funcional só. Porque às vezes a gente tá num estado meio zumbi e nem percebe. Ali tem mais doença, geralmente, do que alguém que está doente e que, por estar doente, está se cuidando. Às vezes, alguém doente na família, isso em constelação familiar às vezes aparece muito, que quem é o doente na família faz com que todo o sistema veja que tem algo ali que precisa ser curado, visto, incluído. Isso também é com os nossos processos. Então, quando a gente, que é essa outra parte que ele coloca, cabe aquelas pessoas onde a questão é menos evidente, desenvolver a vontade de encarar sem rodeios a vida interior, porque tudo bem que a vida externa é sintoma da nossa vida interna, mas a gente também sabe que ser humano tem uma capacidade imensa de conseguir mascarar as coisas, né? A gente tem capacidade de racionalizar, de se iludir, de fugir. Então, muitas vezes a gente não tem coisas, porque a gente não quer ver, né? Então, vamos criar o hábito, é um pedido que ele traz nessa palestra, de ir a fundo nas suas questões, queira ver, queira mexer,
questione, teste, né? Porque se você não tem uma depressão clínica, por exemplo, ou outras questões psíquicas, não significa que você também não tenha questões que precisam. Se você tiver a força de vontade, a coragem de fazer esse exame interno, você pode curar coisas em você que quem acredita em outras vidas, né? Por exemplo, você iria cuidar só daqui umas 2 ou 3, porque nessa não teve nenhum gatilho que trouxe. Não teve a doença que trouxe à tona, por exemplo. Né? Mas quem não acredita também pode pegar que você está fazendo um bom bolsão para sua família inteira, para você como pessoa e por aí vai. Estou ganhando saldo positivo. Enquanto não quiserem ajudar e serem ajudados, não quiserem ser humanos mediante a exposição das suas vulnerabilidades, não há como ajudá-los a resolver seus problemas. Palavras do Gui isso aqui. Então, quer dizer, ele só pode oferecer ajuda a partir do momento que a gente quer receber ajuda. Né? Isso vale, inclusive, para as nossas relações. Muitas vezes tem uma mão estendida, tem alguém ali que com presença para dar para a gente, e a gente se sente sozinho, mas porque também eu me fechei. Então, se abrir para ver o que mais existe na nossa vida, o que é de verdade que tem ali, é bem importante. Porque muitas vezes eu acho que eu não sou amada, que eu estou sozinha, que não tem ninguém para me ajudar e por aí vai, mas porque eu estou me colocando nesse buraco isolado, porque o que eu estou recebendo não é literalmente como eu quero, da forma que eu quero, então parece que eu não estou recebendo nada. Quando eu estou. E nosso desafio também é trabalhar a aceitação com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, com os nossos defeitos e, consequentemente, com os defeitos dos outros, que é proporcional, na mesma medida que eu me aceito, que eu me amo, que eu me incluo, eu começo a conseguir incluir o outro com os defeitos e as questões e todas as qualidades deles também. Essa aqui é a bênção final, literalmente a bênção final da palestra, que eu queria deixar para todo mundo, para levar, né, no dia de hoje. Deixo a vocês o meu amor e a minha simpatia para todos, com a promessa de muita ajuda que pode vir para vocês na medida em que reconhecerem a resistência ao autoexame, na medida em que vocês estiverem dispostos a admitir as racionalizações que afastam vocês da verdade e da realidade interior, que impedem o seu crescimento para levarem uma vida plena e significativa. Que essa bênção destinada a vocês os envolva e ajude a todos, estejam onde estiverem. E que saibam que a vida é bondosa e que a depressão de vocês não tem base na realidade, que o fluxo da vida é contínuo e que apenas na visão limitada de vocês existe razão para temer. Eu achei essa bênção muito, muito boa. Então, palestra 106, se vocês quiserem mais. A gente está nos finalmente, queridas, que a gente combina até as 9, mas eu queria saber se pelo menos alguém ainda tem alguma coisa que quer. Como é que tá aí? Ai, durante a palestra inteira eu fiquei com tantas coisas, né? Tantas lembranças, tantas ideias entrecruzando, mas eu acho que muitas relacionadas a conhecimentos de psicologia também, né? E que ficou muito marcante, o que foi muito marcante para mim foi essa diferença, uma expectativa de um eu ideal, né? Ou a mãe ideal, o parceiro ideal, o emprego ideal, e essa decepção, né? Não saber lidar com isso que ele falou na bênção, não é a realidade, o que a gente quer não é a realidade, né? E é difícil lidar com essa realidade interior mesmo. Trabalhar a aceitação é uma chave muito grande. E diferenciar o que é aceitação de conformismo e desistência, né? Porque isso também a gente pode se enganar, dizer, não, eu tô aceitando. Mas na realidade eu tô desistindo na desesperança, não é uma aceitação. E algo que estava muito intrigante para mim foi com a
com a fala da Raquel, também passei uma situação semelhante de luto que não foi vivido no tempo certo, né? Aí foi acumulando. E eu comecei fiquei intrigada assim com alguma situação, algum luto que aconteceu, que pode ter acontecido num estágio muito, como é que fala, prematuro da vida, que a gente não tem a memória, como olhar para como olhar, não tem essa lembrança, né? Como descobrir isso? Então, eu fiquei intrigada com essa questão. Ou é algo que não precisa olhar, só olha o sentimento mesmo, precisa descobrir a causa disso. Isso que eu ia falar, é muito mais eu tomar consciência do sentimento, porque geralmente quando a gente não lembra, a gente tende a fingir que não aconteceu. Que nem quando eu falei da história da criança lá, daquele livro, O Drama da Criança Bem Dotada, faz parte do processo de cura eu reconhecer que apesar de, foi assim que eu senti, sabe? Foi assim que eu interpretei. Ou no caso do luto, né? Como você trouxe, eu não tenho memória. Mas não quer dizer que eu não vivi, né? Você sentiu a perda. Então, é real. Então, e agora, você sabendo, você pode abraçar você, a parte sua que viveu aquilo na época que... Nesse sentido, é atemporal. Até que em algum momento você relaxa nesse lugar. Precisa lembrar que não vai ser uma vez que você vai lá reconhecer e acabou. Que a gente tem esse lado que acha assim, fiz, então agora não vou precisar mais mexer com isso, né? Não, não é assim. Né? Não quer dizer que você tenha que fazer, sei lá, ficar 24 horas por dia pensando sobre isso por 7 dias e daí vai acabar. Mas volta frequente. Confirma para você que tá tudo bem. Ou cada vez que a vida te colocar numa situação que te lembra disso de novo, você fala, pera, né? Você abraça, assim, já conheço esse lugar, eu sei do que se trata, tá tudo bem, não é mais verdade. Não é realidade isso. Né? Agora, sei lá, eu tô protegida, agora eu já tenho uma outra vida, agora tá tudo bem. Mas o que a gente precisa aprender é a não rejeitar, sabe? Não fingir que isso não tá sentindo, ou dizer que eu não deveria ter sentido isso, ou caminhos por aí. Consegui responder, Marcela, ou não? Sim, entendi. Obrigada. Tá aqui. Mais alguma coisinha? Se não, ficamos aqui. Ficamos, né? Quer falar algo, Bel? Não, só obrigada, agradecer essa palestra maravilhosa, a forma que você trouxe. Foi um tema que mexe com a gente, né? Muito legal. Então, queridos, obrigada, presença de todo mundo. Semana que vem tem de novo, vai ser a Gabi. A gente não fechou os temas de todo mundo ainda, mas a gente coloca lá no grupo daqui a pouco. Foi muito bom ter vocês aqui. Espero que vocês colham frutos. Eu vou deixar a gravação, fica disponível para vocês pelo final de semana, então se vocês quiserem ver de novo, assim que a gente estiver livre, coloca lá no grupo, vocês podem ver. E fica aberto também para pergunta o grupo por esses dias, então se teve alguma questão, precisar chamar, até os nossos contatos tá lá, né? Precisa falar alguma coisa às vezes diretamente comigo, me manda lá por esses dias. Tá bom? É isso. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Gente, obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite.